E aí eu separei uma pergunta que algumas pessoas me fizeram também, tipo, Rick, eu já estou na entrevista, mesmo assim, mesmo estando na entrevista, não tendo a resposta do recrutador, você ainda recomenda que você faça essa pergunta depois e não durante a entrevista? E esse é um ponto um pouco polêmico, tá? Não sei o que vai ser a reação aqui de vocês, mas eu preciso falar o que acontece nos bastidores do recrutamento. Existe um viés no mercado que eu discordo, já deixando claro. Existe um viés no mercado de que quando a pessoa ela só pergunta sobre salário, ou quando a pessoa faz primeiro a pergunta sobre salário, sobre benefícios, ela não está tão interessada no problema da empresa, nos desafios, na cultura da empresa, tá? Eu discordo, por quê? Porque salário é um ponto extremamente importante, somos adultos, a gente tem que falar sobre isso mesmo, e ninguém vai trabalhar de graça. É um ponto que precisa ser falado. Independente se a pessoa perguntou no início, no final, durante, pra mim não importa isso quando eu estou recrutando. Mas existem pessoas, recrutadores e gestores, principalmente gestores, que acabam tendo um pouco desse viés de caramba, a pessoa só perguntou sobre salário. Como é que eu vou contratar uma pessoa que só pergunta sobre salário, Rick? Eu já passei por isso, já ouvi isso de discurso de gestor e eu discordo totalmente. Mas acontece esse viés. E você não faz ideia de qual é o viés da pessoa que está te entrevistando. Você não sabe se a pessoa ela vai ser um recrutador, um gestor empático, que, tipo, entende isso, não só empático, né, mas imaduro também. Vai ser uma pessoa empática e madura, de entender que salário é um fator importante e que a pessoa precisa perguntar isso. Ou se a pessoa vai ter algum tipo desse viés de, caramba, só perguntou sobre salário, eu não vou recrutar. Então, para aumentar as suas chances, para evitar cair nesses vieses, eu sempre recomendo que você tente fazer outros tipos de pergunta e que no final você faça esse tipo de pergunta. Ah, eu já tinha te mandado antes, você talvez não tenha conseguido responder a minha pergunta por conta de falta de tempo, mostra um pouco de empatia com a rotina do gestor, do recrutador. E aí você pergunta se a pessoa pode responder isso depois ou então agora ali no final da entrevista. Mas antes, tenta fazer outros tipos de pergunta, até porque se você está aqui no Rio Carreiro, eu acredito que realmente assim, não é só salário que vai ser importante para você. Óbvio que salário é 90% do ponto mais importante aqui quando a gente está falando sobre entrar no mercado de trabalho, quando a gente está falando de se realocar. É óbvio. Mas tem outros pontos como a sua saúde mental, a questão de trabalho remoto se for o que você quer, o desafio da posição. Então, se tiverem outros pontos, pergunta sobre isso e no final você pergunta sobre salário, porque você não sabe qual é o viés da pessoa que está te recrutando, tá? E de novo, só para deixar claro, eu não concordo com esse tipo de viés, só para deixar claro aqui para você isso. Mas acontece no mercado e eu preciso falar para vocês o que acontece, para vocês já saberem e aí não ficarem achando que, ai meu Deus, tipo, eu tô seguindo aqui a minha linha, a minha metodologia, acho que o certo é fazer isso e pronto. Tudo bem, também acho que a gente tem que falar sobre salário, só se prepare porque você pode acabar sendo reprovado por conta disso e tá tudo bem também se você falar, Rick, se eu fui reprovado por conta disso, mostra só que não era a empresa que eu queria, não é a cultura que eu queria. E eu concordo com esse ponto também, tá? Esse ponto eu realmente concordo. Se o gestor ou o recrutador ele fica com esse tipo de viés, já mostra um pouco da cultura da empresa, que é um ponto para você avaliar. Mas se você está num momento em que, pô, preciso aumentar minhas chances ao máximo aqui de conseguir uma aprovação, eu recomendo que talvez você pergunte isso depois, tá?